Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir, Senhor, a Tua palavra falando ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, ela encontre em nossos corações um solo espiritualmente fértil. Que ela traga arrependimento de pecados aos que ainda não Te conhecem e também edificação àqueles que são do Senhor. Que o Senhor venha operar os Teus propósitos na nossa vida mediante a Tua palavra, meu Deus. Porque nós precisamos dela em nossa vida, em toda a nossa forma de viver, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos da direção, do conhecimento, da sabedoria da Tua palavra. E que o Senhor fale conosco nesta noite. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Muito bem. Eu vou falar aqui com meu amigo Japa e dizer para ele que não está aparecendo para mim aqui os slides que eu vou me utilizar. Então, meu amigo, você vai ter que me ajudar daí, beleza? Então você fica esperto aí, hein? Você não pode dormir na mensagem, hein? Tá? Então, o pessoal que está com ele aí, ó, Bárbara aí, ó, cutuca o Japa aí se ele dormir, tá? Por algum motivo não está aparecendo para mim aqui, ok? Vamos lá. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no seu capítulo 9, a partir do versículo 43. O Senhor Jesus diz assim, uma palavra dura, uma palavra difícil, uma palavra de admoestação, de alerta. E Jesus diz assim: e se a sua mão o induz a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se o seu pé o induz a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E aí ele diz nos versículos 49 e 50: cada um será salgado com fogo. Repita comigo: cada um será salgado com fogo. O sal é bom, continua Jesus, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Caiu água no sal, já era. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Palavra de Jesus ao nosso coração. Amém? Muito bem. Veja o que diz aí o Senhor, quando Ele está terminando uma série de advertências nesse texto que nós lemos. Uma série de advertências severas contra o pecado e o inferno, com uma frase intrigante: cada um será salgado com fogo. Vai, Japa, não dorme, meu amigo, vamos lá, filho. Aí, cada um será salgado com fogo. É muito intrigante essa palavra do Senhor, sim ou não? O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Por quê? Aí nós temos que ir lá para o mundo antigo, né? Para os tempos de Jesus, há 2000 anos atrás, lá para o Oriente Médio, para a gente entender mais ou menos por que Jesus está usando essa figura de linguagem. Porque é óbvio que Ele está usando uma figura de linguagem. No mundo antigo, tanto sal como fogo eram elementos usados como agentes de transformação. Como agentes de transformação. O fogo era usado para eliminar, para consumir aquilo que não prestava. E também usado para purificar o ouro.
O sal era utilizado para preservar aquilo que era precioso, principalmente os alimentos. Então, com esta mensagem, Jesus nos convida a entender que o caminho para a santidade, o caminho para o compromisso com Deus, o caminho para fazermos a vontade do Senhor, o caminho para dizermos não ao pecado, que é o que ele estava dizendo no texto que nós lemos, exige passar pelo processo purificador do discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus, ele exige de nós um processo, a fim de que nós não sejamos corrompidos pelo mundo, a fim de que nós não sejamos mais escravos do pecado, a fim de que o diabo não consiga mais enredar a nossa vida. Por isso que Jesus ele fala, olha, se alguém quer me seguir, tem que fazer um cálculo. E ele usa o exemplo, preguei sobre isso esses dias, o exemplo do construtor que senta à mesa para calcular, para saber se o que ele tem de dinheiro e material é o suficiente para começar a obra e terminá-la. Jesus estava dizendo o seguinte com essa ilustração: assim também, aquele que quiser ser o meu discípulo, ele tem que calcular, fazer um cálculo interno no coração, se está disposto a pagar o preço do meu discipulado, o preço da renúncia, o preço da obediência. Não é o preço da salvação, porque o preço da salvação já foi pago. Sacrifício pela salvação, Jesus já operou. Não é disso que estamos falando. Estamos falando daquilo que o discipulado de Jesus exige de nós. Então Jesus, irmãos, ele não quer que sejamos como os israelitas, que Deus libertou do Egito. Deus tirou os israelitas da escravidão do Egito, mas o Egito não saiu do coração dos israelitas. O Egito continuou dentro deles. 40 anos de caminhada no deserto e o Egito continuava dentro deles. Por isso que aquela turma com 20 anos para cima, dos que saíram da escravidão, não entraram na terra prometida. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. É como alguns crentes que saem do mundo, vêm para a igreja, vestem a capa da religiosidade, aprendem a fazer uma oração, aprendem a adorar, levantar a mãozinha ou cantar um cântico na igreja. Parece crente, mas não é. É o crente Denorex. Quem lembra do Denorex? Levante a mão. O pessoal aí do milênio do século passado, lembra do Denorex? Era um shampoo que tinha cheiro de remédio, mas não era remédio. E qual que era o slogan do Denorex? Parece, mas não é. Então é o crente Denorex. Ele parece que é crente, tem cara de crente, ora que nem crente, chora que nem crente, dá a paz do Senhor que nem crente. Saiu do mundo, mas o mundo continua dentro dele. Saiu do mundo, não bebe mais, não fuma mais, não frequenta mais os lugares que ele frequentava, mas de alguma forma o mundo, o espírito do mundo continua regendo a sua mente, o seu coração, os seus desejos, os seus comportamentos mais secretos que ninguém vê. Então Jesus, ele não quer que sejamos como essas pessoas. Jesus quer que nós entendamos que existe um tratamento de Deus para uma vida incorruptível. Vou repetir. Jesus quer que nós entendamos que existe um tratamento de Deus para uma vida incorruptível, uma vida separada do pecado, o qual é descrito por Jesus com essa expressão: salgado pelo fogo, que é a conclusão que ele dá quando ele fala: se alguém pecar com o olho, arranca o olho; se alguém pecar com o pé, corta o pé; com a mão, corta a mão, porque é melhor você entrar sem mão, sem pé, sem olho no céu, do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Jesus diz, e ele conclui dizendo: porque cada um será salgado pelo fogo. Salgado pelo fogo é o nome que Jesus dá a esse tratamento de Deus. E é sobre esse tratamento dito por Jesus que eu quero falar com você nesta noite. Então, em primeiro lugar, no tratamento de Deus para uma vida incorruptível,
há o fogo que transforma o caráter. É isso aí, Japa, tá esperto, hein? Obrigado, meu querido. O fogo que transforma o caráter. Jesus está falando de provação, Jesus está falando de purificação, e Jesus está falando de disciplina. O primeiro aspecto de ser salgado pelo fogo, nesta verdade de que o fogo transforma, o fogo de Deus, ele molda, ele forja o nosso caráter. O primeiro aspecto disso, de ser salgado com fogo, diz respeito a duas coisas. Primeiro, diz respeito às provações que enfrentamos. Ser salgado pelo fogo significa passar por provações, porque o crente, quando passa por provação, algo está acontecendo dentro de nós, algo está acontecendo dentro da gente. E se você está passando por alguma provação, é porque Deus está permitindo. Não que Deus esteja provocando a provação, mas se você está passando por uma, é porque Deus está permitindo. E Deus possivelmente ele vai se aproveitar disso para moldar o seu caráter, forjar o seu caráter, de modo que o seu caráter fique mais parecido com o caráter de Jesus. Veja, estamos usando o termo provação, prova. Isto é, estamos sendo provados para sermos aprovados. Aprovados, uma aprovação cujo resultado é a purificação, que é a santidade, que é um coração puro, um coração limpo, um coração reto para Deus. Veja o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,7. Não vai aparecer o texto aqui, então você presta atenção. Pedro vai dizer em 1 Pedro 1,7 que a fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos em Jesus, ela está sendo experimentada como fogo prova o ouro e o purifica. Olha que coisa interessante. A nossa fé está sendo provada da mesma forma como o ouro é provado pelo fogo. Então todas as vezes quando você passa por uma dificuldade, por uma luta, por uma adversidade, qualquer coisa que traga sofrimento, dor, angústia, a sua fé está sendo provada. A sua fé está sendo provada. De alguma forma, a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus. Então quando você está passando por uma provação, entenda o que acontece no mundo espiritual. O diabo está trabalhando para que você duvide do amor de Deus. O diabo está trabalhando para que você duvide do cuidado do Senhor, porque afinal de contas, se o seu Deus controla todas as coisas, por que isso está te acontecendo? Mas Deus também está trabalhando em seu favor, para que você não sucumba na fé, para que você permaneça na fé, para que você não desista de crer no amor e no cuidado do Senhor. Deus está trabalhando para que você seja cuidado por Ele. Deus está levantando pessoas para orar por você, e para te aconselhar e te ajudar a se levantar daquele momento difícil. Então quando estamos passando por algo que nos traz algum tipo de dor e sofrimento, provação, a nossa fé está sendo provada, ou seja, purificada e fortalecida. Por isso que é impossível você ser provado e sair da provação da mesma forma. Se você fizer a vontade de Deus, você sairá um crente mais forte, mais crente em Deus, experimentado, porque alguma experiência Deus vai operar na tua vida. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5, nos gloriamos nas próprias tribulações. Como assim? Nos gloriar na tribulação? Sim, e por aquilo que a tribulação produz na nossa vida. Então Paulo continua dizendo, Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante: nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança de Deus não confunde, porque Deus tem derramado sobre nós o Espírito Santo. Então a tribulação ela produz
perseverança, e a perseverança experiência. E a experiência esperança. Por quê? Esperança no final. Porque quando você passar por uma nova tribulação, você terá a esperança de que se você perseverar, você terá uma nova experiência com o Senhor. Em segundo lugar, ser salgado pelo fogo diz respeito à disciplina espiritual. Então, primeiro, diz respeito à purificação. E em segundo lugar, diz respeito à disciplina. Salgado com fogo. Porque veja bem, o sal, ele salga a comida, né? Mas se você coloca o sal na ferida, o que acontece? Vai arder, não vai? O fogo ele purifica, mas ele também queima. Certo? Se você tem contato com fogo, ele vai queimar a tua pele. Então estamos falando de algo que é bom, mas que da forma errada vai nos fazer sofrer, vai trazer algum tipo de dor. Salgado pelo fogo, então significa disciplina. Paulo fala mais ou menos sobre isso, ou exatamente isso, em 1 Coríntios 9, quando ele está falando de como ele se esforçava na disciplina cristã para não ser reprovado por Deus. E aí ele usa a metáfora do pugilista. Lá em 1 Coríntios 9, 27, ele fala assim: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo não está dizendo que ele esmurrava literalmente o corpo dele. Ele está usando a metáfora do pugilista. Por quê? Por certa vez um irmão me contou, ele falou: olha pastor, eu sou pugilista, e o que Paulo está falando é o seguinte: os boxeadores, eles esmurram o próprio corpo como parte do treinamento, para que eles suportem os murros que ele vai levar do oponente. Então Paulo está se utilizando de uma metáfora, de um exemplo do que os pugilistas faziam e fazem, para dizer o seguinte: olha, eu submeto o meu corpo à disciplina espiritual. O meu corpo tem desejos pecaminosos e eu não cedo a esses desejos. É isso que significa Jesus dizer: se o teu olho pecar, arranque ele fora. Jesus não está dizendo para você fazer isso literalmente, porque senão todos nós estaríamos caolhos aqui, seríamos manetas, estaríamos de muleta. Quando Jesus diz arranca o pé, arranca a mão, ele está falando figuradamente, no seguinte sentido: se o teu olho faz você pecar, arrancar o olho significa você ser radical, a ponto de não olhar aquilo que Deus desaprova. Arrancar a mão significa você ser radical no seguinte sentido: não tocar aquilo que Deus desaprova. Arrancar os pés significa você ser radical a ponto de não ir nos lugares que Deus desaprova. É isso que significa arrancar o olho, arrancar a mão, arrancar o pé. Significa isso que Paulo está falando: esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso é ser salgado pelo fogo, porque dizer não àquilo que o nosso corpo, que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos chama, muitas vezes é difícil dizer não ao pecado, mas é possível dizer não, não pelo nosso poder, mas pela graça de Deus que repousa sobre nós. Muitas vezes você tem que rolar no chão para dizer não ao pecado, para não ceder aquilo que te atrai, principalmente quando aquilo que te atrai é uma fraqueza sua. É isso que significa ser salgado pelo fogo: você passar por uma provação e você não negar Jesus. Ser salgado pelo fogo significa isso: você ser tentado e você dizer não ao pecado, você ser um crente disciplinado na obediência. Isso é o que significa ser salgado com fogo. Fogo que purifica e disciplina. O fogo que purifica e disciplina, Jesus diz que é temperado com sal. Salgado com fogo significa temperado com fogo. E aí Jesus ele fala do sal, daquilo que salga, daquilo que tempera. E o sal, ele impede a putrefação dos alimentos, ele preserva os alimentos. Antigamente,
Não existia geladeira. Geladeira é uma invenção aí, deve ter quantos anos a geladeira? Pouco mais de 120 anos no máximo, se eu estiver enganado. Os alimentos eram preservados pelo sal, e até hoje em alguns lugares é assim. Assim também o processo de Deus em nossa vida, esse sal do Senhor, entre aspas, serve para matar as bactérias do orgulho, as bactérias da inveja, do egoísmo, do pecado, que tentam apodrecer a nossa fé. Então é deste sal que Jesus está falando, que precisa estar presente na nossa vida, salgado com fogo, esse sal que preserva a nossa vida, que preserva a nossa fé, que impede que a nossa fé ela apodreça com os pecados do egoísmo, da inveja, do orgulho, da soberba, que é o maior dos pecados, porque que está abaixo apenas do pecado contra o Espírito Santo, porque a raiz de todo pecado é o orgulho. Todas as vezes que pecamos, estamos colocando a nossa vontade acima da vontade do Senhor. Então as dificuldades que você está enfrentando hoje, meu irmão, se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma tentação ou uma provação, você está sendo salgado pelo fogo, e aí você vai ser aprovado. E quando isso acontece com você, você está permitindo que Deus opere essa transformação na tua vida, essa forja do teu caráter, essa moldagem do teu caráter no caráter de Jesus. E quando você passa por essa provação, e quando você resiste à tentação, você está fortalecendo a sua fé em Jesus, você está crescendo espiritualmente, você está ficando mais parecido com o teu Senhor. Amém? Em segundo lugar, no tratamento de Deus para uma vida incorruptível, há o sal que sela a aliança. E agora Jesus está nos ensinando sobre a oferta. Não estou falando apenas de contribuição na casa do Senhor, mas de como ofertamos a nossa própria vida. Está falando de comunhão, está falando de fidelidade, o sal que sela a aliança. Então quando Jesus diz que cada um será selado com fogo, Jesus possivelmente esteja fazendo uma alusão implícita às leis do Antigo Testamento, onde toda oferta deveria conter sal. Você sabia disso? É isso que regia a lei que Deus deu para Moisés, para entregar ao povo de Israel. Diz assim Levítico 2:13, não vai aparecer lá, então você preste atenção. Diz assim em Levítico 2:13, é óbvio que o que eu vou ler não serve mais para a igreja, porque tudo isso se cumpriu em Cristo. Mas para você entender a alusão que Jesus está fazendo, quando ele fala, cada um será salgado com fogo. Diz assim Levítico 2:13, todas as ofertas de cereais devem ser temperadas com sal. Porque no Antigo Testamento não eram apenas animais que eram entregues e sacrificados ao Senhor no templo. Havia também as ofertas de cereais que eram entregues para o Senhor no templo. É óbvio que grande parte desses alimentos, parte deles eram queimados em oferta para Deus, e em parte servia de alimento para os sacerdotes. Mas enfim, a palavra de Deus está dizendo, todas as ofertas de cereais devem ser temperadas com sal. Olha só, não deixem faltar sal nas suas ofertas de cereais. Aí Deus vai dizer assim para Israel, pois o sal lembra a aliança de Deus com o seu povo. Coloquem sal em todas as suas ofertas. Eu quero dar ênfase a isso que Deus fala para Israel. O sal lembra a aliança de Deus com o seu povo. Quando a gente vai para Números 18:19, nós vamos encontrar Deus dizendo para Israel que a aliança que ele tinha com Israel era uma aliança de sal. Deus está dizendo, eu tenho uma aliança de sal feita com o meu povo.
Por quê? Porque com esta expressão, Deus estava declarando que o pacto que Ele tinha com o seu povo Israel era um pacto não perecível. Era um pacto que não ia se estragar, não ia se desfazer. Era um pacto que seria preservado, pelo menos da parte de Deus. O que dependesse de Deus, aquele pacto seria preservado. A aliança não seria quebrada, ela seria mantida, assim como o sal mantém o alimento em bom estado. Então, assim como o sal preserva os alimentos, a fidelidade de Deus não se corrompem e as suas promessas não caducam. E por um outro motivo também, porque lá na cultura do Oriente Médio, lá nos tempos de Jesus, comer sal com alguém era um ato em que se expressava extrema confiança e compromisso. Então, se você fosse alguém da cultura do Oriente Médio, dos dias de Jesus, quando você sentava para comer sal com alguém, você estaria dizendo para aquela pessoa e aquela pessoa para você, que vocês estavam firmados no mesmo propósito, que vocês tinham um compromisso um com o outro, e que vocês confiavam um no outro. Então, meus queridos, colocar sal nas ofertas, lá na antiga aliança, era como o ofertante dizer que ele e Deus estavam sentados à mesma mesa, desfrutando de comunhão um com o outro. Agora, conectando tudo isso, a nova aliança em Cristo, e nós fomos lembrados aqui hoje pela ceia, que a nova aliança foi feita pelo sangue de Jesus. O Novo Testamento nos ensina, nos mostra que o sacrifício aceitável a Deus hoje não é mais um animal. O sacrifício aceitável a Deus hoje não são mais cereais, porque todos esses detalhes e ordenanças da lei para Israel se cumpriram em Cristo. Jesus, Ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. Por isso agora, a oferta aceitável a Deus não são mais animais e nem cereais. A oferta aceitável a Deus hoje somos nós mesmos, através de uma vida comprometida com o Senhor, através de uma vida consagrada ao Senhor, através de uma vida em fidelidade ao Senhor. E quando falamos de oferta e sacrifício, repito, não estamos falando no sentido de um sacrifício para a salvação, porque nós não podemos fazer sacrifícios para a salvação, porque quem fez isso foi Jesus. O que eu estou falando é aquilo que Paulo fala em Romanos 12:1. E o que Paulo fala em Romanos 12:1? Ele diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No Antigo Testamento, ofertas de animais eram oferecidas a Deus. Na Nova Aliança, Jesus ofereceu-se a si mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Derramou o sangue que nos dá acesso à presença do Pai, para que agora nós ofereçamos a nossa vida a Deus como oferta agradável ao Senhor. Oferecemos o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto que Deus aceita. Então, para Jesus, preste atenção, ser salgado com fogo significa o quê? Significa que a nossa entrega, a nossa entrega a Deus, ela deve ser completa, ela deve ser temperada com a fidelidade que a aliança com Deus exige de nós. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Acho que então não tem ninguém entendendo, acho que só 2 entenderam. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Não existe oferta aceitável a Deus, meus irmãos, que não tenha passado pelo sal da renúncia, pelo sal da fidelidade, pelo sal da obediência à palavra do Senhor.
O que em sua vida ainda não foi salgado com fogo, irmão? Responda para si mesmo. Qual área da tua vida? Qual compartimento da tua vida? No teu coração, na tua vida, ainda não foi salgado com fogo. Será que tem alguma área da tua vida que ainda não foi salgado com fogo? Onde você tem evitado o sal da obediência? É algo para você pensar, para mim pensar, para nós pensarmos, para eu pensar, para nós pensarmos. Em terceiro lugar, quando nos submetemos ao tratamento de Deus para uma vida incorruptível, haverá um resultado. E qual é esse resultado? O resultado é sal em nós e paz entre nós. Eu vou ler novamente as palavras de Jesus que estão nos versículos 49 e 50 de Marcos 8. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Então Jesus conclui essas palavras com essa expressão: tenham sal em vocês mesmos e vivem em paz uns com os outros. Ter sal em si mesmo. O quanto de sal há em você? O quanto de tempero do Senhor há em você? Você é alguém que tempera o seu ambiente? Você dá sabor ao seu ambiente? É verdade que tem gente que ou ela é sem sal nenhum, ou ela tem sal demais. A gente tem que ter o sal sobre medida, né? Porque tem crente que tem sal demais, salga, e ninguém quer ficar perto dele. Ele repele as pessoas, porque ele é muito salgado demais, é muito sal. Mas também aquele crente que não tem sal nenhum. E por não ter sal nenhum, ninguém sabe que ele é crente. Ele até diz, mas as pessoas não acreditam. Não é verdade? Temos que ter o sal sob medida, certo? De vez em quando a Nil está fazendo a comida e ela fala assim: vem cá, prova aqui. Aí ela coloca lá o molho ou a comida numa colher, assopra, porque ela tem cuidado comigo, certo? Faz aviãozinho assim, tchá. Aí eu digo: está bom, o sal está perfeito, não precisa pôr mais nada, ou falta só uma pitadinha, para ficar equilibrado, para ficar no ponto certo. Então devemos ter sal em nós mesmos. Lembra que Jesus diz assim: olha, vocês são o sal da terra. Lembra que Jesus fala sobre isso? Vocês são o sal da terra. Mas antes de sermos sal da terra, precisamos ter esse sal operando em nós. Precisamos desse sal dentro de nós, operando na nossa vida. E este sal em nós é a integridade de caráter, é a integridade moral, é a integridade espiritual, é a presença sobrenatural do Espírito em nós. Ter sal em nós significa que nós estamos preservando e cuidando daquilo que Deus colocou em nós, que é precioso. E o que de mais precioso Deus colocou em você? A presença dEle, o dom do Espírito, os talentos que Ele te concedeu. E aí eu vou citar para você duas palavras de Paulo ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no mesmo capítulo 1. Aparentemente Timóteo estava passando por alguma tristeza, por algum abatimento, não sabemos se espiritual ou emocional, possivelmente decorrendo das lutas ministeriais. Enfim, algo estava causando desânimo em Timóteo. Então Paulo, ele escreve para animar o seu discípulo, o seu pupilo. Então ele diz assim, em 2 Timóteo 1, ele diz primeiro:
torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Outra tradução diz assim: Timóteo, reacenda a chama de Deus que está em você. Em outras palavras, Paulo está dizendo: Timóteo, não permita que a chama de Deus, o fogo de Deus se apague dentro de você. Mantenha essa chama viva, assopre esse fogo de Deus, assim como nós sopramos a brasa do churrasco, a brasa do carvão, assopramos para que o fogo reacenda. É isso que estava acontecendo com Timóteo. Algo dentro dele estava apagando aquela chama, aquele fogo. E Paulo está dizendo para Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Timóteo que você seja este sal, que haja sal de Deus em você, e que este sal preserve aquilo que Deus colocou em você. Mais adiante, no versículo 14, é como se Paulo repetisse a mesma ideia com palavras diferentes. Conserve bem a capacidade que Deus lhe concedeu e que você recebeu por meio do Espírito Santo. Mantenha, conserve, cuide aquilo que Deus colocou dentro de você, porque quando há sal dentro de nós, nós estamos preservando aquilo que de mais precioso o Senhor confiou a nós, espiritualmente, ministerialmente. Será que há alguém aqui nesta noite cujo sal está se acabando dentro de você? É óbvio, irmão, eu estou falando figuradamente. Você não vai chegar em casa e comer 1 quilo de sal. Antes de sermos sal da terra, precisamos ter o sal operando em nós. E por fim, o outro resultado é viver em paz com os outros. Porque quando você é sal da terra e o sal está em você, com certeza você vai viver em paz com os outros. Eu não estou querendo dizer com isso, e é óbvio que é impossível que na trajetória de uma vida inteira na terra, você nunca tenha se indisposto com alguém, você nunca tenha entrado em conflito com alguém, você nunca tenha brigado com alguém, discutido com alguém. Não é isso que estou falando, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que quando há sal em você, normalmente e com frequência, você, e na maior parte do tempo, você estará vivendo em paz com os outros. Você não será aquela pessoa contendeira. Sabe aquela pessoa que vive a contender? Aquela pessoa que sempre está entrando em atrito, entrando em rota de colisão com os outros, porque ela não sabe ouvir crítica, ou ela critica tudo está ruim para ela, ela não tem filtro, o que vem à mente ela fala, não tem sabedoria, não tem freio, no pensar, no falar, vive machucando os outros, vive entrando em rota de colisão com as pessoas. Então essa pessoa está faltando sal, porque acho que tem sal em excesso, ou em falta. O sal precisa estar em equilíbrio, certo? É muito triste para nós pastores, quando a gente coloca a mão sobre alguém, consagramos alguém, seja para qualquer ministério que seja, qualquer ministério. E quando você é um obreiro da casa de Deus, pode ser do ministério da música, do criativo, do ensino da palavra, os obreiros da recepção, da oração, não importa, um obreiro de qualquer ministério, um pastor da igreja, auxiliar, a nossa expectativa é que você seja sal, e que haja sal em você, e que você não seja um causador de problemas. Mas é muito triste quando a gente observa que aí o obreiro começa só a criar problema, e então isso vai ser um problema. Certo? Porque daqueles que estão levando a obra de Deus nos ombros, dessas pessoas, a atitude, o comportamento, os relacionamentos são mais cobrados ou não são? São mais cobrados. Então,
É óbvio que eu não estou me dirigindo somente aos obreiros, mas a todos nós que afirmamos e cremos que somos do Senhor. Então, o que Jesus está dizendo é algo muito importante para nós. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Devemos ser promotores da paz. É óbvio que haverá pessoas que não quererão paz com a gente. Haverá pessoas que vão fazer guerra contra nós. Mas nós devemos ser promotores da paz. Então, o teste final de que fomos salgados com fogo é a nossa capacidade de manter relacionamentos saudáveis e uma conduta irrepreensível, tanto na nossa vida comunitária com os irmãos, quanto na nossa vida com os não crentes lá fora, no mundo em que vivemos. Então, meus irmãos, conclusivamente, ser salgado com fogo pode parecer doloroso em um primeiro momento. Ser salgado com fogo pode ser algo difícil, mas envolve renúncia, envolve um tratamento de Deus em nós, porque é um processo que nos torna úteis para o reino do Senhor. É um processo que nos leva ao crescimento, ao amadurecimento. Não existe cristianismo fácil, irmãos. A gente sabe que em alguns púlpitos de algumas igrejas só se fala de vitória, de milagres, de bênçãos, e é verdade. O nosso Deus é um Deus de vitórias, de bênçãos, de milagres. Mas a vida cristã, ela é uma vida onde nós estamos sendo o tempo todo salgados com fogo. E ser salgado com fogo envolve renúncia, envolve disciplina, envolve dizer não àquilo que somos atraídos e temos que renunciar para fazer a vontade do Senhor. Então, que a gente possa permitir que o Senhor trabalhe em nossos corações, transformando as nossas provações em preservação e nosso sacrifício num testemunho vivo que glorifica o nome do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, abrir o teu coração e fechar os teus olhos. Nós vamos orar. E eu quero chamar aqui à frente aqueles que sabem que estão sendo neste momento salgados pelo fogo das provações. Quem aqui sabe que está sendo salgado pelo fogo numa provação que você está vivenciando? Eu quero chamar você aqui à frente para que você suporte essa provação, para que você resista a essa provação. Ou quem sabe você está sendo salgado pelo fogo das tentações. Quem sabe você está diante de coisas que o mundo fará. Se você clamar, Ele te ajudará. Quantos aqui nessa noite, nesse momento, estão sendo salgados pelo fogo das lutas, das provações, das tribulações? E às vezes você fala: Senhor, eu não vou aguentar esse fogo não. Eu não vou aguentar, não vou suportar, está difícil. Você sabe que quando você fala isso para Deus, Jesus, Ele não te condena, mas Ele se compadece de você, porque Ele também passou por isso. Você se lembra quando Jesus estava para ir para a cruz, nos últimos momentos, antes de ser traído por Judas? Ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, a tua vontade, Pai. Este apelo não é para que a provação acabe, mas é para que você seja vitorioso sobre ela. Mas para que você tenha a sua fé aprovada. E a fé aprovada significa que você venceu, que você cresceu, que você aprendeu alguma coisa, e que agora você está mais experimentado e quem sabe pronto para ajudar outros
que estão passando por aquilo que você passou. Então nós vamos orar nesse momento. Eu queria pedir para os irmãos que vieram à frente, vamos ficar mais aqui no meio, juntos aqui. Vamos ficar mais, e quem está aqui, chegue mais à frente, dê um passo à frente. Vamos ficar mais juntinhos, vamos ajuntar as brasas aqui, ó. Eu também quero orar por aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não estão entendendo o discipulado de Jesus. Quem sabe você está frustrado com Jesus. Sabe quem se frustra com Jesus? São aquelas pessoas que entregam a vida para Ele com uma expectativa errada. Quem sabe você entregou a tua vida para Jesus com uma expectativa errada, e agora você está confuso, porque você não está entendendo o discipulado do Senhor, e está sendo muito difícil para você permanecer no Senhor. Você está sendo salgado pelo fogo. Se há alguém aqui passando por isso, vem aqui à frente, nós vamos orar para que Deus dê compreensão, para que você não desista de Jesus, para que você permaneça na fé do Senhor, na fé no Senhor. Vamos orar a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eis aqui esses teus filhos e filhas, que se percebem, Senhor, sendo salgados pelo fogo, salgados pelo fogo das provações, das lutas, das tribulações, dos gigantes que se levantam, do deserto que muitas vezes enfrentamos, ou das tempestades que se levantam contra nós. O fogo, Senhor, o fogo muitas vezes da tentação, salgados pelo fogo, pelas tentações que têm enfrentado. Deus querido, a nossa oração nesta noite é para que o Senhor tome cada um desses seus filhos em tuas mãos, para ajudá-los na caminhada, para que a fé deles, Senhor, seja aprovada durante a provação, e que esta fé, Senhor, ao ser aprovada, esta fé se torne mais robusta, a fé em Ti se torne mais forte, mais robusta, mais poderosa em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aqueles que têm sido salgados pelo fogo nas tentações, que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha a resistir, a dizer não ao pecado, a dizer não ao inimigo, a dizer não às ofertas que o mundo faz, Senhor. E que esta vitória não seja pela força nossa, porque ela somente pode ser vencida pela força que procede da graça do Senhor. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. A oração que o Senhor nos ensinou é a oração que fazemos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Pai, enfrentar as provações, enfrentar, Senhor, as lutas, as dificuldades. Muitas vezes, Senhor, ou algumas vezes é muito difícil, porque às vezes sentimos, Pai, que estamos lutando contra aquilo que é mais forte do que nós. Às vezes sentimos e percebemos que estamos lutando contra algo que é mais forte e é maior e mais poderoso do que a gente. Mas nada, Senhor, pode ser mais forte, maior e mais poderoso que o Senhor. Por isso, Pai, nos levantamos para resistir àquilo que tenta destruir a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, para que ao sermos salgados pelo fogo, tenhamos a nossa fé aprovada pelo Senhor, e então venhamos adquirir experiência de corações que cresceram em Ti, de almas que cresceram no Senhor e estão preparadas, Senhor, para enfrentar novas tribulações, porque agora existe uma esperança em nós, de que o Senhor pelejará as nossas lutas mais uma vez. Por isso podemos confiar no Senhor.
podemos confiar em Ti. Eu quero convidar você que está aqui à frente, erguer as tuas mãos ao Senhor, os teus braços ao Senhor, num sinal de rendição a Deus, em que você falará para Deus com as suas palavras, que você confia nele, que a sua vida, toda a sua vida pertence ao Senhor, e que você entrega a Ele tudo que você tem, tudo que você é. Jesus querido, com as mãos erguidas, com as mãos levantadas, nós rendemos tudo que somos e tudo que temos ao Senhor. Nos rendemos a Ti e declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor. Espírito Santo, fortalece essas mãos, fortalece esses corações, fortalece essas mentes, fortalece essas almas, fortalece essas vidas, fortalece essas famílias, esses casais, que venha a Tua força, Senhor, a força que procede do fogo do Teu Espírito Santo, do poder do Teu Espírito Santo. Oh Deus querido, em nome de Jesus, que o fortalecimento que nós precisamos venha agora do trono da graça, em nome de Jesus.